Reta horizontal. A reta horizontal ela tem este nome porque ela está sempre na horizontal. É uma reta que é paralela ao plano horizontal de projeção. Aliás, essa é a característica dela, ser paralela ao plano horizontal de projeção. Em relação ao plano vertical, ela é oblíqua. Claro, ela poderia ser também paralela ao plano vertical, ou poderia ser até mesmo perpendicular ao plano vertical, e ela continuaria sendo paralela ao plano horizontal. Mas a questão é que são outras retas que estão nestas condições. No caso da reta horizontal, ela é paralela ao plano horizontal de projeção e oblíqua em relação ao plano vertical de projeção. Então, vamos ver como a gente representa isso. Representa esta reta, este segmento de reta no espaço e na épora. Aqui no espaço, então, nós temos o nosso plano vertical de projeção, o nosso plano horizontal de projeção, e nós temos, então, aqui a linha de terra, como nós dissemos, tudo isso aqui é infinito, e nós precisamos, inicialmente, marcar o nosso ponto zero. Vejam que as nossas coordenadas, A e B, os dois pontos que estão definindo esta reta, ou este segmento de reta, nós temos já as coordenadas do ponto A no ponto zero. Então, vamos começar a fazer as marcações. Claro, inicialmente eu vou definir onde é o meu zero, sempre, é inevitável. A partir do zero, já que as coordenadas do ponto A estão ali na abscissa zero, eu vou traçar o meu afastamento, que é 1 centímetro ou 10 milímetros, enfim. Eu sei que eu estou me afastando do plano vertical, então eu estou correndo pelo chão. E agora eu vou subir 2, que é a altura, a cota, conforme está ali na coordenada. Com isso, eu cheguei no ponto A. E, a partir do ponto A, então, eu vou fazer as projeções. Eu preciso projetar esse ponto A no plano horizontal, e por convenção será o A1. Então, eu subi 2, eu desço 2. É o caminho inverso. E lá embaixo, lá no chão, eu terei o meu A1. Onde está o A2? O A2 nós sabemos que está no plano vertical de projeção. Ou seja, eu me afastei um tanto lá do plano vertical e eu preciso retornar ao plano vertical. Eu me afastei 1, então eu retorno 1. Pronto, lá na extremidade daquela linha está o nosso A2. Claro, lembrando que sempre, quando a gente está trabalhando aqui com projeção, isto aqui sempre vai fechar um retângulo. Então, eu posso fazer já esta ligação aqui e ter ali o meu retângulo. E o meu A2 está lá. Projeções do ponto A, vou fazer o mesmo agora com o ponto B. Estou vendo que a abscissa é 3, é a primeira coordenada. Então, eu vou para a direita, 3, e a partir dali eu vou marcar, então, o meu afastamento, que também é 3, e a minha cota, que obviamente tem que ser igualzinha à do ponto A, afinal, ele mantém a altura. Então, lá está feito o afastamento de 3, na abscissa 3, vou subir 2, e ali eu tenho o ponto B. E aí, a partir do B, eu vou fazer a projeção no plano horizontal para conseguir o B1, que está exatamente no chão, é só voltar. Na verdade, a gente vai até o ponto B e depois volta para poder encontrar o B1 e o B2. E também a partir do B, que é o ponto, é o objeto real, eu vou para o plano vertical, o mesmo tanto que eu afastei. Agora, eu retorno os 3, vou lá por cima, lá está, na extremidade da linha. Então, nós vamos ter o nosso B2. Fechando aqui o nosso retângulo, sempre para ter como referência, uma referência visual, e lá está o nosso B2. Agora, claro, basta eu fazer as devidas ligações, ligar A com B, A1 com B1, A2 com B2. A com B é o nosso segmento, enfim, a nossa reta é o nosso objeto real. E aí, do mesmo modo, eu preciso ligar A1 com B1 e A2 com o B2. Tá? Então, aí está representada no espaço a nossa reta. Observe, então, por ser uma reta paralela ao plano horizontal de projeção, nós temos aqui as medidas iguais aqui de altura. Tá? E os afastamentos são diferentes. Claro que esse afastamento poderia ser maior e esse menor, tanto faz. Tá? O importante é que esteja oblíqua. Falando nisso, como essa reta está oblíqua ao plano vertical, esta projeção aqui, a gente pode observar já aqui visualmente que ela está menor do que a reta realmente é. Então, aqui nós temos uma PR.
esta projeção é uma projeção reduzida. E quando nós olhamos aqui para a projeção horizontal, que é definida pelo A1, B1, nós observamos que está paralelo. Se isto aqui está paralelo, então a medida se mantém. Visualmente aqui a gente está percebendo que a medida se mantém. Então, esta projeção aqui é em verdadeira grandeza, que é o que nós chamamos de VG. VG e PR. E aqui, é claro, o objeto sempre, né, está no seu tamanho real, na sua verdadeira grandeza. E como resolvemos isso na épora? Também, né, do mesmo modo, nós vamos lembrar que nós temos aqui o plano vertical e aqui o plano horizontal, e por estarmos no primeiro diedro, tudo que nós temos representado aqui em cima, né, para o nosso caso vai ser as letras com o número 2, tudo que estiver representado aqui vai estar representado aqui em cima. É como se fosse o nosso plano vertical. E tudo que estiver representado aqui embaixo no plano horizontal, a gente sabe disso por causa do rebatimento, e a gente sabe que esta linha de terra, na verdade, vira a nossa épora, né, o resumo aqui da coisa. Tudo que estiver aqui vai ficar abaixo da épora. Então, lembrando que nós fizemos as projeções, e agora nós temos essas projeções que são resultado dessas coordenadas, enfim. Esqueçam agora, já está tudo montado, esqueçam agora o positivo e o negativo. Já está tudo feito, basta eu fazer a representação aqui na épora. Tá bom? Então, como a gente resolve aqui na épora? Do mesmo modo, né? Esta é uma linha infinita, né? E este é um modo de representar a épora. E então, eu vou começar marcando o meu zero, para eu ter uma primeira referência. Claro, por coincidência, as projeções do ponto A estão ali na abscissa zero, então eu sei que eu tenho que afastar o 1, ou seja, eu vou para baixo, né? Já que eu estou no primeiro diedro, posso trabalhar com essa condição. Afastei o 1 e tenho o meu A1. E agora eu tenho cota 2, estou subindo lá, né? 2 centímetros, 20 milímetros que seja, e vou ter o meu A2. Do mesmo modo, o ponto B, eu vou achar a abscissa 3, e a partir dali eu vou afastar 3, né? Ou seja, estou indo para baixo, né? Estou indo para baixo da épora, não estou indo negativo, estou indo para baixo da épora, e vou ter o meu B1, e aí eu vou marcar também a minha altura, que neste caso também é 2, para ter o meu B2. E aí eu já sei que eu preciso ligar o A1 com o B1 e o A2 com o B2, né? Sempre o número 1 com o número 1, o número 2 com o número 2, tá? Só por uma coincidência ali de projeção e tal, mas se não, vai ser sempre deste modo. E aí faço as devidas ligações para ter aqui as minhas projeções na épora, que é realmente como nos interessa. Representar no papel, representar no plano o objeto real. A reta está no espaço, essa magenta aqui. Ela está no espaço, é o objeto real, e nós temos que ter isto no papel, a representação dessa reta no papel. Então, observando, aqui eu estou olhando de cima, ó, não é? A1, B1, estou olhando de cima. Eu estou vendo como se fosse a própria reta, ela está em VG, ela inteirinha. Vejam como ela é maior do que esta projeção. E esta é uma projeção reduzida, né? Está menor do que a reta realmente é. Claro que nunca haverá, devido ao tipo de projeção que estamos usando, nunca haverá a projeção ser maior do que a reta é. Isso é um outro tipo de projeção. Um projetor, por exemplo, de imagens, vai aumentar a imagem, vai distorcer, vai criar uma imagem maior do que ela está ali sendo gerada. Vamos ver, então, aqui uma panorâmica da nossa reta, confirmando que está ali, olha só. O plano horizontal, A1, B1, é como se fosse a própria reta, a projeção. E aí, eu tenho a projeção vertical. Estou vendo lá o A2 e o B2, e a reta está representada lá menor do que ela realmente é. Esta, então, a nossa reta horizontal e, enfim, um segmento de reta horizontal.